Vamos esboçar mais um gráfico de função, utilizando também as informações da derivada segunda. 2. Investigue a função y igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, quanto à concavidade e aos pontos de inflexão. Como se trata de uma função racional, a função não está definida para valores de x, para os quais o denominador se anula. Então, vamos determinar esses valores. X ao quadrado mais 1 vai ser 0, passando 1 para o outro lado, x ao quadrado é igual a menos 1, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x é mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Então, como não existe raiz quadrada real de número negativo, não tem possibilidade nenhuma dessa função se anular. Isso significa que a função está definida para todo valor de x real e seu domínio é o conjunto dos números reais. O ponto onde o gráfico toca o eixo y é o f de 0, vai ser 1 sobre 0 ao quadrado mais 1, que dá 1. Então, a função toca o eixo vertical no ponto x igual a 0, y igual a 1. Vamos calcular os limites quando x tende ao infinito e x tende a menos infinito. Então, o limite quando x tende a mais ou menos infinito de 1 sobre x ao quadrado mais 1, quando x se torna muito grande, negativo ou positivo, como temos um x ao quadrado no denominador, este será sempre positivo e muito grande. Então, teremos aí uma constante dividido por um número muito grande positivo. Então, esse limite tende a zero pela parte positiva. Vai ser um número muito pequeno, próximo de zero, mas positivo. Então, a função tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal, quando x é muito grande, negativo, ou quando x é muito grande, positivo. Antes de calcular a derivada da função, vamos reescrevê-la de uma forma mais conveniente. A função é y igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Eu posso escrever essa função como x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1. Passei para cima e eu troquei o sinal do expoente. O denominador está elevado a 1. Então fica menos 1. Agora fica fácil derivar, né? A f' de x vai ser, o menos 1 vira um fator, e eu vou subtrair 1 do expoente. Então fica x ao quadrado mais 1 elevado a menos 2. Mas como é uma função, pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses. Então a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 1 é 0. Voltando para a forma tradicional, né? Esse expoente negativo em menos 2, eu posso passar o termo todo para baixo. E o menos 1 vezes 2x dá menos 2, né? Menos 2x, então fica menos 2x sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. A derivada está definida para todo valor de x real, já que a expressão do denominador nunca se anula e é sempre positiva, né? Qualquer número elevado ao quadrado é positivo, independente do valor. Então, a derivada será nula quando o numerador for nulo, quando menos 2x for zero, ou seja, quando x igual a zero. O sinal da derivada é definido pela expressão do denominador, já que o numerador é sempre positivo. Como a função do numerador é um polinômio do primeiro grau, seu gráfico é uma reta, e como o termo de x é negativo, trata-se de uma reta decrescente. Então, a derivada é positiva para x menor do que zero, e a função cresce nesse intervalo, e negativa para x maior do que zero, quando a função decresce no intervalo. Para determinar as concavidades e os pontos de inflexão, vamos estudar o sinal da derivada segunda. Como a expressão da derivada da função é um quociente de funções, vamos utilizar a regra do quociente para calcular a derivada segunda. Nesse caso aí, u é menos 2x e o v é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. O', a derivada de u, vai ser menos 2. E a derivada de v', vai ser o 2 vira um fator. Vou subtrair 1 do expoente, x ao quadrado mais 1 elevado a 1, né? Vezes a derivada do que está dentro, 2x. 2 vezes 2x dá 4x, vezes x ao quadrado mais 1. Então, f duas linhas de x, segunda derivada, vai ser o v, que é x ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes o', que é menos 2,
menos o u, que é menos 2x, vezes o v', 4x é x ao quadrado mais 1, dividido por v ao quadrado, x ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Podemos colocar em evidência aí, vamos reescrever esse negócio aí, diferente. Vou escrever como o primeiro termo aí, menos 2 vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu tenho menos 2x vezes 4x, dá mais 8x ao quadrado, é x ao quadrado mais 1. Sobre x ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Agora podemos colocar o x ao quadrado mais 1 em evidência. Então fica x ao quadrado mais 1 vezes menos 2 vezes x ao quadrado mais 1, mais 8x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais 1 elevado à quarta. A gente pode cancelar, né, um x ao quadrado mais 1 com 1 de baixo e fazer as multiplicações aí em cima. Menos 2 vezes x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 8x ao quadrado. E embaixo a gente vai ter x ao quadrado mais 1 elevado a 3. Menos 2x ao quadrado mais 8x ao quadrado dá 6x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. No numerador, podemos colocar o 2 em evidência, fica 2 vezes 3x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. No denominador da derivada segunda, aparece a expressão x ao quadrado mais 1, que já vimos que nunca se anula e é sempre positiva. Isso significa que a derivada segunda será nula quando o numerador for nulo. Então vamos determinar isso. 2 vezes 3x ao quadrado menos 1 vai ser 0. Isso vai ser 0 quando a expressão do parênteses for nula. Quando 3x ao quadrado menos 1 for 0, passando 1 para o outro lado, 3x ao quadrado é igual a 1. O 3 está multiplicando, vai dividir. X ao quadrado vai ser igual a 1 terço. Então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 terço, que é mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Os possíveis pontos de inflexão são os valores da função para estes valores de x aí, né? Então, o f de 1 sobre raiz de 3 vai ser 1 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 1, que vai ficar 1 sobre, elevando ao quadrado, o 1 dá 1, elevando ao quadrado raiz de 3 dá 3. Então, fica 1 terço mais 1. 1 inteiro são 3 terços, né? Então, 3 terços mais 1 terço ficam 4 terços. Então, 1 sobre 4 terços. O inverso de 4 terços, né? 1 sobre 4 terços é 3 quartos. Então, no ponto 1 sobre raiz de 3 e y igual a 3 quartos, teremos o primeiro possível ponto de flexão. O f de menos 1 sobre raiz de 3 vai ser igual a 1 sobre menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 1. Que vai ficar 1 em cima. Como está elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Vai ficar exatamente igual ao anterior. 1 terço mais 1. Que dá 4 terços. Igualzinho ao que fizemos antes. 1 sobre 4 terços dá 3 quartos. Então, vai dar o mesmo valor de y. Então, no ponto menos 1 sobre raiz de 3, y igual a 3 quartos, teremos um segundo possível ponto de inflexão. Como a função do denominador da derivada segunda é sempre positivo, o sinal da derivada segunda é determinado pelo sinal da função do numerador. Observe que se trata de uma função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. E como o termo quadrático é positivo, esta parábola é côncava para cima. Então, a derivada segunda é positiva para x menor que menos 1 sobre raiz de 3 e x maior do que 1 sobre raiz de 3. Nesses intervalos, a função é côncava para cima. No intervalo entre esses dois valores de x, a derivada segunda é negativa e a função é côncava para baixo. Podemos agora esboçar o gráfico da função. Quando x tende a menos infinito, a função tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal e cresce, já que a derivada primeira é positiva nesse intervalo, até atingir o primeiro ponto de inflexão. Nesse intervalo, a função é côncava para cima, já que a derivada segunda é positiva. Continua a crescer até atingir o ponto crítico, tocando o eixo vertical.
depois decresce, já que a derivada primeira é negativa, e passa pelo segundo ponto de inflexão. Neste intervalo, a função é côncava para baixo, já que a derivada segunda é negativa, né? Nesse intervalo. Continua a decrescer e tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal, quando x tende ao infinito. Nesse terceiro intervalo, a função é côncava para cima, já que a derivada segunda é positiva. Para exercitar o que estudamos, tente fazer os seguintes exercícios. Esboce o gráfico das seguintes funções. Nós temos aí uma série de funções que serão corrigidas nas próximas aulas.